Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Elder Robson, estudante de medicina e criador aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre um dos medicamentos mais prescritos por médicos no Brasil, a metformina. Será que ela realmente funciona? Quais são os seus efeitos colaterais? Para que ela é usada? Por que diabético precisa tanto e é tanto utilizada para esses pacientes esse medicamento? Então fica comigo até o final para você entender tudo isso. A metformina, ou chamado de Glifage, que é esse medicamento aqui, ó, mais conhecido por esse nome, ele pertence à classe das biguanidas, que é um medicamento muito, mas muito utilizado para tratar o diabetes tipo 2 e também outros tipos de doença, principalmente aqui no Brasil, porque ele é fornecido pelo SUS e a gente tem uma disponibilidade muito grande, porque a maioria das pessoas vai ser tratada por o nosso sistema público de saúde. Todos nós sabemos que o diabetes tipo 2 ele é uma doença crônica e o indivíduo ele vai adquirindo uma resistência a um hormônio chamado de insulina. Qual é a função da insulina? Praticamente ela pega o açúcar que está dentro do sangue e joga para dentro da célula, para que ela possa utilizar esse açúcar como fonte de energia. Praticamente o açúcar ele é o alimento da célula. E a gente sabe que os diabéticos, ao longo do tempo, eles vão perdendo essa capacidade de colocar mais açúcar para dentro da célula para ser utilizado como energia, por conta de uma resistência. Parece que a célula ela não aceita muito bem essa insulina e por isso que o açúcar no sangue dele vai continuar sempre aumentando. E é a partir daí, por conta desse processo de resistência, que o paciente ele vai precisar de tratamento. Mas aonde entra a glifage? Onde entra a metformina na história de tratar o diabético? A ação da metformina ou do glifage vai ser justamente atuar nesse açúcar que está aumentando na corrente sanguínea desse paciente e ajudar ele na resistência da insulina. Ou seja, a metformina ela atua no metabolismo tanto de açúcar quanto de gordura no nosso corpo, fazendo três principais ações, que eu vou colocar aqui do lado. A primeira, ela vai reduzir a resistência a essa insulina, então ela vai permitir que esse hormônio consiga trabalhar melhor, se grudar na célula e fazer com que o açúcar seja colocado dentro da célula. Segundo, ela diminui a produção de açúcar no fígado. E terceiro, ela diminui a produção de gordura. Nós temos um estudo muito importante chamado de DPP, que é o Programa de Prevenção do Diabetes, que mostrou que a metformina, quando usada não só para os diabéticos, mas também para os pré-diabéticos, que são aquelas pessoas que estão quase chegando no diabetes, estão com um pezinho ali, eles utilizando a metformina conseguem diminuir o risco de progressão para o diabetes. Ou seja, essas pessoas vão ter menos chances utilizando a metformina de chegar a um estado diabético mais rápido. E isso foi observado em três principais tipos de população, principalmente pacientes mais jovens, pacientes obesos e mulheres que tiveram na gestação, na gravidez, uma história de diabetes gestacional. Mas como eu falei para vocês lá no início do vídeo, a metformina ela não é somente utilizada para pacientes diabéticos ou pré-diabéticos. Ela também é utilizada em outras doenças, como por exemplo, uma das principais é os ovários policísticos. Porque aqui na fisiopatologia, no desenvolvimento da doença dos ovários policísticos, nós também encontramos uma certa resistência à insulina. Aí por isso a gente utiliza também nessa doença, mas ela não é restrita somente para os diabéticos. E assim como qualquer outra medicação, a metformina também tem efeitos e causa efeitos colaterais. Os mais relatados pelos pacientes geralmente são sintomas que acabam mexendo ali no estômago, no intestino, principalmente náusea e vômito, diarreia, falta de ar e dor abdominal. Esses são os disparados, os efeitos colaterais mais comuns relatados pelos pacientes que utilizam a metformina. E geralmente, para tentar reduzir esses efeitos colaterais, a gente acaba utilizando de início do tratamento uma dose um pouco menor. E a gente vai aumentando ao longo das semanas para o paciente também ter um pouco mais de tolerabilidade. Então, o início a gente começa com doses menores, justamente para não dar tanto efeito colateral,
Mas o importante, esses efeitos colaterais eles tendem a decair ao longo do tratamento do indivíduo. Então, geralmente, quando o paciente já está bem acostumado, já faz o tratamento até um certo tempo, ele não sente muito esses efeitos colaterais. E uma dúvida muito frequente em relação ao uso da metformina é saber se de fato ela consegue ajudar ali no processo de emagrecimento. Porque já que ela tira a glicose do sangue, ela diminui a produção de gordura, será que ela não ajudaria também a reduzir o peso? E a resposta é não. A metformina ela foca basicamente na resistência da insulina e na utilização desse açúcar presente ali em alta quantidade na nossa corrente sanguínea. A metformina ela não é um tratamento para emagrecimento. Durante o tratamento, no início principalmente, ela pode reduzir de forma sutil alguns quilos, mas ela não vai focar no seu processo de tratamento na redução do peso. Ela não faz parte do arsenal terapêutico de medicações para tratar a obesidade. A gente tem outros remédios, outras medicações que têm essa função, com esse objetivo, que não é a metformina. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Espero ter ajudado vocês a entenderem um pouco mais sobre esse medicamento, que é muito utilizado. Praticamente todas as pessoas que vão desenvolver aí um pré-diabetes ou uma diabetes vão utilizar pelo menos alguma vez na vida a metformina, o famoso Glifage. Comente aqui embaixo se você tem diabetes, quais são as medicações que você usa, se você utilizou a metformina. Quero saber tudo, qual é a dose, se você teve efeito colateral, por quanto tempo utilizou, se teve que trocar ou não. E se tu tens alguma dúvida, comenta aqui embaixo também, que eu estarei respondendo com muito prazer. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!